Olá, estamos começando mais um JF Entrevista, o programa que traz para você debates sobre assuntos diversos de educação, saúde, economia, cultura, política e muito mais. A cada semana, nós temos um convidado para o nosso bate-papo. Hoje, quem está com a gente é o ex-ministro da Educação, Murilo Ringel. Murilo também foi secretário de Educação de Juiz de Fora e de Minas Gerais e ele esteve à frente do Ministério da Educação de 1º de outubro de 1992 a 1º de janeiro de 1995, no governo do presidente Itamar Franco. Nascido em 5 de abril de 1933, Murilo Ringel tem 90 anos de idade. Quando era ministro, transferiu para a administração da Universidade Federal de Juiz de Fora o Cine Teatro Central e também criou o Museu de Arte Murilo Mendes. Parte da trajetória de Ringel está no livro Murilo Ringel, o professor que fez escola, organizado por Geraldo Lúcio de Mello e José Eustáquio de Freitas. Nascido em Petrópolis, no estado do Rio, Murilo mudou-se ainda criança para Juiz de Fora. Neste programa com a gente, para esta entrevista, o jornalista Renato Henrique Dias. Muito obrigada pela participação dos senhores aqui com a gente no JF Entrevista. Para começar, a gente tem que fazer essa relação, professor? Como é que foi a carreira pública do senhor junto com o Itamar Franco? O senhor começou lá na década de 60 como secretário de Educação de Juiz de Fora, esteve na presidência, como ministro da Educação, também secretário de Educação no governo de Itamar. Então, estamos aqui para conversar sobre isso e muitos outros assuntos, Nos bastidores a gente já conversava sobre educação, sobre os momentos atuais. Então, a palavra está livre para o senhor, mas eu queria que o senhor começasse falando um pouco dessa história com o Itamar Franco. Bem, é uma história importante para mim. Em 1966, Juiz de Fora vivia a primeira eleição posterior ao movimento militar de 64. E Itamar Franco se lançou como candidato a prefeito, um candidato que não se imaginava que conseguisse se eleger. Tudo levava a crer que o candidato mais forte dentro da coligação de Itamar era Vandenkolk Moreira. Mas Itamar, com uma visão bastante peculiar, que permaneceu com ele durante toda a sua vida política, optou por uma campanha mais avançada, moderna, baseada em pesquisa eleitoral, o que não era comum naquela época. E convidou para organizar a pesquisa e sugerir ações eleitorais 2 professores da Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora, de que eu era o diretor. Maria Andréia Rios Loyola e Alexis Stepanenko. Esses 2 sociólogos, de tal forma que conduziram a campanha de Itamar, que, para surpresa geral, Itamar foi eleito prefeito. Significou uma mudança extraordinária na vida da cidade. Eu costumo dizer que eu conheço Juiz de Fora antes de Itamar e depois de Itamar. Itamar significou realmente uma força nova, aquilo que na época nós conhecemos como o bando de sonhadores. Porque em torno do Itamar estavam pessoas mais jovens ligadas à educação, à saúde, à economia, à engenharia, à arquitetura, e essas pessoas estavam animadas com o resultado ocorrido. Até que, numa certa manhã, 2 professores conhecidos na cidade, o professor Fernando de Paiva Matos e professor Cives Gonçalves, me procuraram na Faculdade de Filosofia, que funcionava ali na Avenida Rio Branco,
3372, onde hoje está a ProMúsica, e disseram que estavam ali por determinação do prefeito eleito que queria falar comigo. Eu tinha participado da campanha, tinha acompanhado a campanha, tinha votado em Itamar, mas eu não tinha ligações, nem com Itamar, nem com a sua assessoria. Talvez Maria Andréia e Alexis, que eram professores na faculdade que eu dirigia. E eu vim conversar com Itamar num gabinete dele no edifício do Clube Juiz de Fora. Eu me lembro como se fosse hoje. Itamar virou-se para mim e disse: professor, eu quero convidá-lo para a divisão de Educação e Cultura, porque naquela época a estrutura da prefeitura era mais modesta. Não tínhamos secretarias, tínhamos divisões. Surpreso, eu disse que aceitava. Ao aceitar, percebi entre alguns partidários de Itamar uma certa contrariedade e até um comentário um pouco negativo. Mas como é que um professor universitário, diretor de uma faculdade, vai ser secretário? Vai ser diretor da divisão de educação? Se a educação municipal é rural, o que é que ele entende de educação rural? Bem, assim eu aceitei e assim eu assumi a divisão de Educação e Cultura, que se transformou em Secretaria de Educação e Cultura, e não fiquei apenas os 4 anos de Itamar. Eu fiquei mais os 2 anos de Agostinho Pestana. Eu fui secretário de Educação e Cultura de Juiz de Fora durante 6 anos, o que é um longo período. Renato? Com certeza. Em cima de que você falou aí, e agora atualizando esse relacionamento que você teve na época com os políticos, com os administradores, eu queria que você fizesse uma avaliação para mim, como você vê hoje o trabalho dos políticos e dos administradores públicos no Brasil? Eu vejo com preocupação. Você falou poderes públicos, né? Sim, sim. E eu tenho notado muito pouca preocupação com o público e muita preocupação com o particular. Com Itamar, o bando de sonhadores estava interessado na administração pública, melhorar Juiz de Fora, sem ver aspectos políticos menores. É verdade que, na época, havia apenas 2 partidos políticos tolerados, a Arena e o PMDB, o que simplificava bastante a situação. Hoje, a situação nacional se complica quando você imagina um país como o Brasil, com mais de 30 partidos políticos, sem se saber qual é mesmo a sua ideologia, se é que eles têm alguma ideologia. Claro, alguns têm. O PCB tem ideologia, o PSOL tem ideologia, o PT tem ideologia. Os demais eu me pergunto, né? Talvez eu tenha esquecido aí algum, não terá sido proposital o esquecimento. Então, essa é a diferença. Então, você imagina que no dia em que Itamar Franco tomou posse, 31 de janeiro de 1967, e tomou posse no prédio da Prefeitura Municipal, esse prédio que domina a Rua Alfield e a Avenida Rio Branco, estamos próximos a ela, Itamar recebeu o comando de Juiz de Fora
do prefeito Adhemar Rezende de Andrade. Desceu as escadarias da prefeitura e fez um sinal que ele havia combinado com os seus partidários, que naquele momento iniciassem os trabalhos para a reabertura da Avenida Rio Branco. E o que havia na Avenida Rio Branco? Uma interseção da atual Avenida Itamar Franco, Avenida Independência com a Avenida Rio Branco, interseção que estava interrompida há meses. E lá se encontravam máquinas, ferramentas, engenheiros, arquitetos, operários, mulheres, homens, para fazer o quê? Durante aquele dia, até às 24 horas do dia 31 de janeiro de 1967, abrir a Avenida Rio Branco. Abrir a Avenida Rio Branco ao tráfego. Ninguém recebeu nada por isso. As pessoas estavam lá para trabalhar, para criar uma atmosfera nova de produção e de construção objetiva, positiva. A avenida foi reaberta. Milagre dos milagres. Então, milagres podem ocorrer e não necessitam necessariamente, é preciso duplicar, né, a palavra, não necessitam necessariamente de dinheiro. É uma questão de vontade, de decisão. É uma questão de sonho. Devemos a Ismael Zagueto, grande jornalista, né, que aliás trabalhou muito com Itamar, esta frase, o bando dos sonhadores, que resultou até num livro muito importante, cuja reedição a Câmara Municipal poderia tentar fazer, porque é um livro extraordinário por criar essa atmosfera otimista, né, de criação, de trabalho, de construção. Ainda falando, ainda nessa do que o Renato perguntou, e ainda nessa linha da educação, quando o senhor assumiu o ministério, né, já na década de 90, né, quando o Itamar assume a presidência, o senhor assume como ministro, a gente vinha de um ministério que eu já vi entrevistas, né, que mostrava que o momento era de práticas clientelistas e assistencialistas. O senhor pegou um ministério muito destruído, né, e o que foi feito a partir dali? Como é que o senhor agiu? Né? O senhor criou plano decenal, né? O senhor tinha uma preocupação com a merenda e com o livro didático, a merenda muito centralizada. Me lembro de uma entrevista que o senhor deu, que o senhor falava como é que a pessoa do Nordeste vai querer comer o charque, que é uma carne típica do Rio Grande do Sul. Né? Como é que o senhor pegou isso e já fazendo essa linha, né? Pegando de Juiz de Fora até chegar em Brasília, e em Juiz de Fora o senhor tinha como meta construir uma sala de aula por dia, né? Quando o senhor chegou lá em Brasília, como é que foi essa passagem de Juiz de Fora até chegar a Brasília, nessa linha toda da educação no Brasil, que a gente sabe que muitas vezes não foi colocada como prioridade, né? Bom, eu diria que eu me encontrava muito à vontade para assumir o Ministério da Educação. Porque é preciso dizer que eu não era um neófito. Eu estudei para ser professor. Aos 18, 19 anos de idade, eu já estava em sala de aula. Na Academia de Comércio? Na Academia de Comércio. E depois no Monteiro Lobato. Sim. E depois no Colégio Estadual. E depois na universidade, por causa da Faculdade de Filosofia e Letras, que foi incorporada à universidade em 1966. E eu tinha a experiência da Secretaria Municipal de Educação. E eu tinha trabalhado como assessor técnico no Ministério da Educação durante 6 anos, de 1973 a 79, justamente com o ensino fundamental.
eu conhecia a estrutura do Ministério. Eu tinha trabalhado, portanto, com a educação sempre. E tinha participado de inúmeros cursos, encontros, seminários. Eu participei, por exemplo, das discussões que levaram à Lei 5692, que introduziu alguma coisa muito importante na educação brasileira. Transformou primário e ginásio em ensino fundamental de primeiro grau. Tornou repentinamente o ensino obrigatório, que era de 4 anos do primário, um ensino de 8 anos do ensino fundamental. Eu trabalhei nas discussões em torno dessa lei, participei dessas discussões. Então, ao chegar ao Ministério, eu tinha uma ideia. É claro que me faltavam dados, informações, elementos, né? Mas eu tinha capacidade para me aperceber dos problemas. E eram muitos. Felizmente, eu encontrei muitos aliados. Os primeiros aliados, eu os encontrei no próprio Ministério da Educação. É tão comum substituir um técnico por outro. Eu mantive vários técnicos que estavam lá, porque eles eram competentes. Se o comando não era bom, isso não significava que o técnico não fosse bom. E eles mostraram que eram bons. Precisavam uma orientação nova, uma visão nova. Então, eu mantive em seus lugares a secretária de Educação Fundamental, o secretário de Educação Superior, o secretário de Educação Média e Tecnológica. Eles já estavam lá. O secretário que conduziu o Pronarca, as escolas integradas. Então, essa foi uma primeira abordagem. Chamei de volta as pessoas que entendiam da secretaria de atendimento. Por exemplo, a pessoa que ia fazer a ligação entre o ministro e o parlamento. Importantíssimo que assim fosse. Então, as coisas começaram assim. E tive ainda uma aliança importante. Esta, muito delicada e significativa, com as universidades públicas, as universidades federais. Porque no dia em que eu assumi, a primeira audiência que eu concedi foi aos representantes dos reitores das universidades federais que estavam em Brasília para reclamar da falta de recursos. Isso que eu ia perguntar. Vivia uma crise como hoje, né, Renato? Sim. As universidades não tinham dinheiro para pagar nem a conta de luz, nada. Conta de luz, de energia, né? De água, enfim, estavam apavorados. E pediram aquela audiência. Eu pergunto a vocês que são pessoas experimentadas, né? Qual é o ministro que no dia em que toma posse, pela manhã, à tarde recebe a comissão dos reitores das universidades públicas para uma audiência? Para ouvi-los. E depois de ouvi-los, eu terminei a conversa com uma frase que me abriu muitas portas. Disse aos reitores: olha, reitores, nós não estamos em campos opostos. Nós estamos no mesmo barco. O nosso barco é o barco da educação e a melhoria da educação. Vamos caminhar juntos? E daí caminhamos juntos, sem problemas. Sem problemas. Basta dizer a você, em complemento, né, que naqueles 27 meses de governo de Itamar Franco, todos os reitores que foram nomeados por Itamar Franco, sem exceção, eram os primeiros classificados na consulta
feita no âmbito de cada universidade. Não se nomeou nunca o segundo ou terceiro nome da lista. Todos os reitores nomeados por Itamar eram os primeiros colocados, escolhidos pela comunidade universitária. Bom, estou dizendo isso para dizer que, então, vivemos um espaço muito confortável nesse sentido, porque não havia oposição, como não houve entre os políticos, os deputados e os senadores, porque passaram a ser recebidos independentemente de pertencerem a este ou aquele partido. Já então eram vários partidos que estavam representados e todos foram recebidos sem seleção, sem escolha, porque iam falar sobre educação, eu estava à disposição. E se tivessem ideias positivas, elas tinham que ser levadas em conta. Se os pleitos eram justos, eles tinham que ser levados em contas. Sem clientelismo. Não era clientelismo. Era atendimento público, de interesse público. Nós estamos aqui conversando com o professor Murilo Ringel, ex-ministro da Educação do governo Itamar Franco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com a pergunta do Renato Henrique Dias. Fique aí, até já. Acompanhar o que os 19 vereadores de Juiz de Fora estão discutindo e pensando sobre os principais temas de política? Toda terça-feira, às 9 da noite, um episódio inédito do Café com Política, o videocast da JF TV. Sempre bate-papos descontraídos sobre temas sérios. É comigo, Maria Judite, um vereador e um convidado especial. O Café com Política tem reprises às quintas-feiras e aos sábados, sempre às 9 da noite. Eu te espero para um cafezinho. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. No programa de hoje, o nosso convidado é o ex-ministro da Educação, Murilo Ringel. Aqui com a gente nos estúdios, o jornalista Renato Henrique Dias, que vai fazer a primeira pergunta para o nosso professor. Eu não tenho a sua memória, não, por isso anotei, tá? Em agosto de 2008, numa entrevista no Debates Abertos, Diálogo Aberto, da Universidade Federal, o senhor disse que você disse que era necessário manter sempre a crença e a fé na juventude. Fecha aspas, certo? Certo. Então, tá. Você mantém essa crença? Sim. É claro que eu mantenho essa crença porque eu acho que um dos sentimentos mais ricos que o ser humano pode ter é o da esperança. Que a gente tem que avançar, nós temos que crescer, que o ser humano é capaz de resolver os problemas que nos afetam. Mas que para isso ocorrer, nós dependemos dos jovens. Eu acho que o meu tempo passou. Penso
que cumpri a minha missão. Mas eu espero que os que virão continuarão essa contínua construção de dias melhores. Eu acho que quem trabalha com educação tem que acreditar na juventude, nas crianças. É lá que as coisas começam. E eu fico admirado quando vejo algumas pessoas verem a juventude com uma perspectiva pessimista. Não há que ter pessimismo, porque na juventude está a criatividade, a inventividade, a força, né? A vontade. Agora, isto necessita de ser orientado. Não diria conduzido, mas orientado. E aí é a força da educação. Quer dizer, se há alguma questão básica para a humanidade, é continuar investindo e trabalhando com educação para criar cidadãos cada vez melhores. Tá, mas Pode continuar. Só continuando aqui, nem está aqui na minha pergunta, não. Veio diante da sua resposta. A tecnologia, a tal da inteligência artificial, ela não coloca em risco esse seu pensamento lúdico com relação à juventude? Bom, isso levaria a considerações muito extensas, né? E primeiro eu diria a você que usar a expressão inteligência artificial, para mim, é uma ofensa. Não existe inteligência artificial. Porque o que eles estão chamando de inteligência artificial é uma criação do ser humano. E sem o ser humano não haveria isso que eles estão chamando de inteligência artificial. A inteligência está aqui, na cabeça, no cérebro. Aí é que está o pensamento, o raciocínio, a criação. Então, todas essas maravilhas que nós temos aí, nesse mundo cheio de modernidades, ligados à informática, ao progresso tecnológico, isso tudo depende da vontade do ser humano. Agora mesmo, os cinemas estão exibindo um filme que eu recomendo que seja assistido, sobre Oppenheimer. Este homem, de vida bastante irregular e movimentada, foi o inventor da bomba atômica. Aceitou até que ela fosse usada em Hiroshima. Mas quando ela foi usada em Nagasaki e colocada dentro de uma programação destrutiva, ele se mostrou contrariado. Ele se perguntou se aquilo que ele havia inventado era para destruir o ser humano ou era para favorecer a liberdade, a igualdade, a fraternidade, o bem-estar, o aproveitamento da energia nuclear para fins pacíficos. Porque ela não precisa ser utilizada para fins militares. Então, é aí que você vê um comportamento de um homem que foi o criador de alguma coisa que até os nazistas tentaram criar, mas investiram menos do que deviam investir e não conseguiram. Mas havia instituições na Alemanha nazista, especialmente na Polônia, havia disputas em torno da chamada água pesada, lá da Noruega, que permitiria aos nazistas terem acesso à arma nuclear.
Mas, felizmente, o líder nazista, né, esse incrível Hitler, queria bombas voadoras. E, portanto, perdeu a guerra, assim como os japoneses. Então, repetindo a sua pergunta, né, isso mostra que o ser humano está acima da inteligência artificial. Então, tudo isso que você vê, esse uso indevido da comunicação, com mentiras lançadas à torto e à direito, isso vai ser controlado. Tem de ser controlado, porque a verdade tem que prevalecer. E o ser humano, na sua integridade, tem que prevalecer. Isso não é apenas dizer precisa ou necessita. Tem. E a gente tem que acreditar nisso. Porque se nós não acreditarmos nisso, vamos fechar os nossos livros, vamos nos enfurnar e viver isolados, né, dentro de uma caverna. Professor, tem muitos assuntos para a gente. Eu vou fazer meu papel de tentar voltar para a questão. Essa resposta dele, acho que merece uma outra entrevista, né? Uma outra entrevista. Não, a gente ficaria aqui falando da questão tecnológica, do etarismo, de várias coisas. Mas eu tenho que fazer meu papel de voltar aqui para a questão da história. E falando de juventude, queria que o senhor comentasse um pouco da juventude que o senhor pegou na FAFILE, né? Na Faculdade de Filosofia e Letras. O senhor assumiu como diretor em 64, um mês antes do golpe, e queria que o senhor falasse um pouco historicamente em Juiz de Fora. O senhor chamou de, ali na FAFILE, era o centro da subversão, né? Reunia alunos de ciências sociais, letras clássicas e neolatinas, história, geografia. O senhor, inclusive, é formado em geografia e história também? Sim. Matemática, jornalismo. Que juventude era essa, né? Hoje a gente tem essa juventude da tecnologia, mas que juventude era essa que o senhor viu ali na FAFILE, que o senhor cresceu ali junto, né? E que enfrentou a ditadura e o golpe aqui no Brasil? Para a gente trazer um pouco para Juiz de Fora, senão a gente vai, falar de... Falar da FAFILE, para mim, é agradável e me traz excelentes lembranças. Eu diria que a FAFILE era pequena, porque os cursos da FAFILE eram vários, mas tinham 10, 12, 15 alunos. Contudo, como eram áreas diferentes que conviviam, e você as mencionou, a FAFILE era uma mini universidade. Em sendo uma mini universidade, ela era a convivência de contrários, que tinham opiniões díspares, mas que continuavam amigos. Como costuma dizer minha esposa, Lucy Maria Ringel, que era aluna naquela época, brigava-se, mas não se tornavam inimigos, nem adversários, porque conviviam no mesmo espaço e admitiam pensamentos diferentes. Então, esta era a FAFILE. Contudo, como eu assumi a faculdade em 22 de fevereiro de 1964, e o movimento militar é de 31 de março de 64, portanto, menos de 40 dias entre a minha posse de diretor e o movimento militar, sofremos bastante. Porque muitos julgavam a FAFILE, por ser uma universidade, o centro da subversão. Mas o que se espera de uma universidade? Que todos pensem igual? Que todos pensem da mesma maneira? Que todos tenham o mesmo comportamento?
A universidade diz tudo, é a universalidade, né? Você tem pensamentos, vocações e orientações as mais diversas. Agora, é preciso que haja convivência, né? E quase que essa convivência foi prejudicada. Houve alunos que tiveram que se esconder. Não me pergunte pelos nomes, acho que isso seria uma indiscrição indevida. Houve outros alunos que foram chamados e tiveram de concluir os seus estudos naquele ano, porque não teriam direito à rematrícula. Houve pessoas que foram detidas. Eu fui detido. Não fui preso. Eu fui detido para uma longa entrevista na 4ª Região Militar. Longa entrevista. Mas me soltaram, me devolveram. E nos jornais, especialmente no Diário Mercantil, que a gente tem como uma grande memória, porque foi um jornal importante na história de Juiz de Fora, procurando uma divulgação imparcial e lúcida, o Diário Mercantil chegou a publicar. Se você consultar a coleção do Diário Mercantil, você vai achar essa nota, que as autoridades militares estavam estudando a minha substituição como diretor da FAFIL. E aí é que a gente vê como as coisas caminham e como às vezes elas têm um final feliz. Um professor já falecido, por isso eu posso dizer o seu nome, professor Almir de Oliveira, que nem tinha ideias assim revolucionárias, indignou-se. Ele que tinha sido diretor da Faculdade de Direito e que era um professor extraordinário, então ele escreveu no livro de pontos da universidade que não se pode permitir que o diretor seja substituído, porque esta é uma instituição privada. Lembre-se que a Faculdade de Filosofia e Letras era uma instituição privada. Ela foi incorporada à universidade 2 anos depois. Então, numa instituição privada, não há por que acontecer uma interveniência externa, uma interveniência qualquer que seja ela. E os professores assinaram embaixo, aqueles que tinham me elegido diretor da faculdade. Então fui deixado sossegado, mas sempre visto de viés. Sempre de viés. Agora, algumas pessoas na universidade sofreram. Eu sempre lembro aqui o nome da professora Maria Andréia Rios Loyola, única professora já então da Universidade Federal de Juiz de Fora, porque isso aconteceu em 1969, a única professora que foi aposentada pelo AI-5, sem ter nunca sido informada as razões de sua aposentadoria. Mas os militares queriam mesmo retirá-lo? Queriam. É verdade? É verdade. Tentaram, pelo menos correu a notícia. Se era boato, não sei. Penso que era uma notícia, alguma coisa que se discutia, que se admitia. Porque o jornal divulgar essa notícia, ele tinha que ter uma fonte de informação. O senhor fala também na construção da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, o campus,
da qual o senhor participou de toda a movimentação, o senhor fala que a gente está falando do período também da ditadura, o senhor fala que uma das intenções era tirar a panela do fogo porque a efervescência dos estudantes era aqui na área central. É isso? Como é que o senhor trata dessa questão? Isso é uma questão que leva a outro programa, hein? Porque, na verdade, veja você, a reforma da educação brasileira, começou em 1969. E, curiosamente, começou por cima, começou pela universidade. Não começou pela base, não. Primeiro veio a reforma da educação superior. Depois veio a reforma do ensino de primeiro e segundo graus, ensino fundamental e médio, que é posterior. E esta reforma foi montada por um grupo constituído por representantes do então Ministério da Educação e da USAID. O que era a USAID? Era a agência norte-americana de apoio ao desenvolvimento, USAID. Bom, você pode imaginar como é que essa reforma foi concebida. Ela foi concebida com o objetivo de esmagar a estrutura universitária em faculdades. Qual foi a proposta? Substituir as faculdades por departamentos, por centros de estudo. Tanto assim que os mais antigos, como eu, lembram que a universidade, na reforma universitária, foi dividida em 4 regiões, em 4 institutos. Instituto Ciências Humanas. de Ciências de Estudos Gerais. Instituto de Letras. Instituto de Geociências e Geografia. Instituto de Biologia, institutos biológicos. Portanto, não se falava de faculdades. E esses institutos estariam na base de 5 faculdades que foram mantidas. A Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Farmácia, a Faculdade de Odontologia. E essas faculdades seriam, depois de 5 anos, extintas e substituídas pelos colegiados de curso. Porque cada curso teria um colegiado para coordená-lo. Não uma faculdade, mas um colegiado de curso. Isso era destruir as faculdades. Agora, a única faculdade que obrigatoriamente tinha que existir, e eu quero destacar esse ponto porque ele é de uma importância capital, era a Faculdade de Educação. Isto estava colocado na legislação educacional brasileira desde sempre. Toda faculdade de filosofia, ciências e letras tinha que ter um departamento de pedagogia. E na reforma universitária, a única exigência em termos de faculdade é que houvesse uma faculdade, um instituto, um nome que se quisesse dar, mas voltado para a educação. Quer dizer, até o lado de lá sabia da importância da educação. Professor, nós temos que ir para o intervalo e eu e o Renato falávamos antes nos bastidores, inclusive da constituição da universidade, A parte física da universidade também dificultava as relações. Claro. No próximo bloco a gente fala sobre isso. Vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta com o JF Entrevista, nessa entrevista com o professor Murilo Ingel.
Estamos de volta com o JF Entrevista, neste último bloco em que conversamos com o professor Murilo Ringel, ex-ministro da Educação no governo Itamar Franco. Com a gente aqui nos estúdios, o jornalista Renato Henrique Dias. Professor, a gente falou, né, que iríamos falar nesse bloco. Rapidamente, queria que o senhor falasse dessa estrutura da Universidade Federal de Juiz de Fora que dificultava as relações, né, das pessoas, dos alunos. Mas veja bem, com a nova estrutura da universidade, era incompatível que fossem mantidas as faculdades onde elas se encontravam. Porque você tinha na Rua Espírito Santo a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Faculdade de Ciências Econômicas na Avenida Rio Branco, a Faculdade de Filosofia na Avenida Rio Branco, a Faculdade de Engenharia, onde hoje é o João 23, a Faculdade de Medicina, onde ainda se encontra o Hospital Universitário, a Faculdade de Direito, no Fórum da Cultura. Bom, Santo Antônio. Mas agora, numa nova estrutura, como é que os alunos iam se distribuir por um espaço que ia da Avenida Rio Branco, desde o alto, até lá onde está a Faculdade de Medicina ou a Faculdade de Engenharia? Como é que os alunos iam circular? Se os alunos não iam mais se matricular numa faculdade, mas iam se matricular num curso. E cada curso tinha aulas em departamentos diferentes que funcionavam em institutos diferentes. Como? Então, a joia da coroa oferecida às universidades como preço a ser pago para que elas aceitassem a reforma universitária, a joia da coroa foi a construção do campus. Quem não se sentiria atraído pela possibilidade de reunir toda a universidade num único espaço físico? A Universidade de Juiz de Fora, como todas as outras, aceitaram. Então, você tem exemplos fantásticos. Pense na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com aqueles prédios magníficos, lá na Urca, e outros no centro da cidade, e mal instalada no fundão. Mas porque a ideia foi juntar as peças lá no fundão, que era um afundão. Né? E aqui, felizmente, a Prefeitura de Juiz de Fora tinha doado à universidade, por lei votada pela Câmara Municipal, uma fazenda onde se encontra o campus, e lá se planejou a construção do campus. E veja que o campus foi construído em função da proposta da reforma universitária. A construção dos institutos foi a primeira coisa que se fez. O Instituto de Estudos Gerais, o Instituto de Ciências Humanas, Ciências Biológicas. Ciências Biológicas. Engenharia lá em cima. Engenharia lá em cima. Reza a lenda que esses prédios foram construídos geograficamente de uma forma visando a segurança, segurança nacional. Ou seja, os estudantes não se reuniam lá no prédio dele, outro aqui no campus, na faculdade dele, e outro ali. Isso tem a ver mesmo, é só uma lenda mesmo? Sim, você falou certo. Porque, por incrível que pareça, os estudantes, embora estudassem em prédios separados, eles tinham muito maior aproximação entre si, até por iniciativas conjuntas. Por exemplo, os Jogos Universitários. Imagine que naquela época havia Jogos Universitários. E os Jogos Universitários eram introduzidos por um desfile das universidades, em que as universidades disputavam nos desfiles, né, uma forma mais notável, né? E a Faculdade de Filosofia e Letras, que era uma menina pobre dentro do conjunto, geralmente ganhava os desfiles universitários, porque
o naipe feminino predominava sobre o naipe masculino, que não era o caso das demais unidades. Então, as coisas funcionaram às avessas. Bom, agora todos foram para um único espaço, mas de fácil controle. Lembre-se que só havia uma entrada, pela Estrada de São Pedro. A universidade só tinha uma entrada e uma saída. Depois é que se construiu o viaduto do Lacê, que sai ali para Antiga Independência, Antiga, presidente Itamar Franco. Presidente Itamar Franco. Então, ficaram duas entradas, mas duas entradas. Você não tem mais por onde sair. Enquanto que os prédios na cidade de Juiz de Fora estavam distribuídos por toda a cidade. Então, era fácil uma mobilização. O controle era... Que fugia a todo e qualquer controle. Agora, lá com uma entrada, era um controle muito fácil. Se vocês lembrarem que havia uma única entrada, aliás, estava quase voltando a ter uma única entrada, porque a outra entrada está muito prejudicada pela movimentação de final de tarde, né? Porque você junta uma série de pontos de referência, todos querendo descer pela mesma avenida Itamar Franco. Renato quer mudar o rumo da prova. Vamos dar uma geral aqui agora. É o seguinte, você veio para Juiz de Fora com 2 anos, é isso? Nasceu em Petrópolis, veio para Juiz de Fora com 2 anos. Bem, então, é cidadão de Juiz de Fora. Quem está com 2 anos aqui, nasceu aqui, né? Mas é cidadão honorário também da cidade. Mas, em função disso, toda a sua vida aqui em Juiz de Fora, mesmo sendo um cidadão do mundo, te pergunto, o que você mais gosta em Juiz de Fora hoje e obviamente, o que você menos gosta de Juiz de Fora hoje? Bom, eu gosto muito de Juiz de Fora porque foi a cidade que nos acolheu, aos meus pais e a mim. Lembrando que eu sou filho único. Eu não tive irmãos. E os meus pais já são falecidos. E vieram para Juiz de Fora e aqui se fizeram. Meu pai começou como um comerciante pequeno. Ali na Rua Batista de Oliveira, representando companhias de cigarro. A Companhia de Cigarros Veado, a Companhia Flórida, a Companhia Santa Cruz. Era vendedor de cigarros. Muitas vezes saía de bicicleta para levar as caixinhas, né, que levavam os maços de cigarro para lá e para cá, ou viajava pela região. Eu me lembro muito dessa época, porque ele me levava muito no guidão da bicicleta. Ia com um caixotinho de palha, né, levando os maços de cigarro para entregar aos locais onde os cigarros seriam comercializados, ou de carro saía por aí vendendo cigarros. Depois, nós estamos falando da década de 30 e 40 em Juiz de Fora? Não, eu estou falando da década de 40. E na década de 40, o meu pai conseguiu adquirir a agência Campos, que muitos conheciam como Charutaria Campos, ficava aí na Rua Alfield, né? Bem no centro, onde tem uma farmácia hoje grande. Acho que é farmácia, como é que é? Sei lá. Ali no início da Rua Alfield. E ele se fez, né? E assim se realizou. Bom, mas eu quero retornar à sua pergunta. E a sua pergunta foi mesmo? Tem de bom, o que o senhor mais gosta? Objetivamente, o que você gosta de Juiz de Fora hoje e o que você não gosta de Juiz de Fora? Bom, eu gosto, em primeiro lugar, da história de Juiz de Fora, né? Uma história bonita, né? Uma cidade que nasceu, frutificou
e foi tão importante que a ela praticamente se deve a construção da nova capital do estado, Belo Horizonte. Juiz de Fora era a única receita importante que o estado de Minas Gerais possuía naquela época, né? E foi uma cidade precursora de muitas iniciativas, grandes indústrias, né? Se você pensar nas indústrias que aqui existiram, né? Meurer, Moraes Sarmento, Bernardo Mascarenhas, né? Imagine, isso era um potencial, né? E, na verdade, a primeira estrada de rodagem do Brasil foi construída ligando Petrópolis, que era a capital, praticamente, né? Capital imperial do Brasil, com Juiz de Fora, que era a entrada das Minas Gerais. Você então imagina que essa cidade é uma cidade muito importante pela sua história, pela sua significação e por tudo que ela representou. E você tem ainda sinais dessa riqueza e desse construtivismo, dessa vontade de fazer, né? Coisas importantes como a própria criação da Universidade de Juiz de Fora, né? Que foi a primeira universidade de Minas Gerais fora da capital. Na época, se não me falha a memória, só existiam 2 universidades federais que não eram em capital de estado, uma delas a de Juiz de Fora. Então, isso dá noção à importância de Juiz de Fora. É uma cidade que tem uma história. E é bom viver numa cidade que tem história, para um professor de história, né? É muito bom viver numa cidade que tem história. Uma cidade onde eu me fiz, né? Porque eu estudei aqui, no Jardim da Infância. Eu frequentei o Jardim da Infância quando era aqui na Praça Antônio Carlos. Antônio Carlos. Num prédio que existia ali, onde tem aquele monumento... Roupinha vermelha e tudo mais? Justamente. Eu era estudante do Jardim da Infância, né? Depois eu estudei no Santos Anjos, eu estudei no Santa Rita de Cássia, eu estudei na Academia de Comércio. Eu me formei na Academia de Comércio. Então, eu tenho amor à cidade que recebeu os meus pais, que permitiu a eles se realizarem. Eles se realizaram. Meu pai foi um comerciante próspero, muito querido na cidade, na agência Campos, Charutaria Campos, né? Minha mãe teve uma vida sadia também. Depois a agência Campos se instalou na Rua São João. E, quer dizer, tivemos tantas sensações importantes sem perder de vista a nossa origem, que era, evidentemente, Petrópolis. Você fugiu o objetivismo da minha pergunta. O que você... Eu não gosto, eu gosto do Parque Alto, eu gosto do calçadão. Agora, não gosto do trânsito. É isso que eu quero saber. Bom, pelo menos ele falou que gosta da história, mas e o que o senhor não gosta? Não, a Juiz de Fora me recebeu muito bem, porque tem uma relação grande. Eu fui professor da Academia de Comércio do Colégio Cristo Redentor, dei aulas em várias... Dei aulas no Monteiro Lobato, né? Dei aulas no Colégio Estadual. O senhor já deu uma pista do que o senhor não gosta, que é o trânsito, que o senhor falou do trânsito lá perto da porta da universidade, eu já dei uma pista. Sim, aquele trânsito não gosto, porque eu mesmo já estive preso naquele trânsito, né? E a gente fica nervoso, porque não consegue andar, né? Hoje mesmo eu não consigo mais dirigir carro. Eu tenho comigo uma pessoa para dirigir para mim, porque eu não me sinto seguro. Né? Eu não me sinto seguro no tráfego de Juiz de Fora, né? Eu já não tenho mais 50 anos de idade, né? Eu já tenho 90 anos de idade, né? Então vamos colocar como se o ruim fosse o trânsito. A história e Ô, professor, eu não posso deixar de perguntar, o senhor, falando de Juiz de Fora, o senhor foi candidato a prefeito de Juiz de Fora. Conta um pouco disso pra gente. Foi em 1988, né? Com a Margarida de vice. Sim, eu fui candidato a prefeito
na melhor das intenções, né? Eu na época, fugindo da minha carreira profissional, que esteve sempre ligada à educação, eu era o diretor do IPLAN, Instituto de Pesquisa e Planejamento de Juiz de Fora. Nessa década de 80. No governo de Tarcísio Delgado. E, como diretor do IPLAN, eu tive uma visão diferente sobre o Juiz de Fora. Quer dizer, eu deixei o campo educacional e eu vi alguma coisa mais ampla. Vi Juiz de Fora nas suas necessidades, enfim, na sua conformação, nos seus méritos, nas suas dificuldades, e eu achei que podia ser um bom prefeito. Desculpe minha modéstia, mas tinha uma experiência administrativa, inclusive a nível de faculdade, em nível universitário, tinha sido diretor de escola, tínhamos fundado com outros professores o Felício Lima lá em Benfica, quer dizer, tinha uma vida bastante variada e bem movimentada. Tinha ligações com a campanha nacional de escolas da comunidade, de onde fui professor, e com a qual depois fizemos um convênio importante que fez com que Juiz de Fora se tornasse a capital cenecista do Brasil. Então eu achei que podia prestar serviço à cidade. E eu me fez candidatei. campanha? O senhor fez campanha, foi para os bairros? Fiz campanha, fui para os bairros, fiz comícios, e gravei programas, enfim, fiz tudo o que era possível, mas não fui eleito. Em não sendo eleito, evidentemente, eu tomei outros caminhos. E ao tomar outros caminhos, eu acabei ganhando um prêmio. Eu não fui prefeito de Juiz de Fora, fui ministro da Educação. Você foi decepcionado? Vocês me permitem a comparação, foi melhor ser ministro da Educação. Então você foi decepcionado quando perdeu a eleição? Claro. Quem não fica decepcionado? A gente compete para ganhar. Ninguém entra em competição para perder. Não faz sentido. Eu vou competir para perder, eu competi para ganhar. Agora, os eleitores não me deram os votos necessários, né? Eu aceitei a derrota, me afastei da política, estava muito ligado à política, porque tinha participado pelo MDB. Pelo MDB. E tinha lidado muito na política, né? No tempo do Itamar, no tempo do Agostinho Pestana, no tempo do Tarcísio Delgado. Tinha lidado muito com política. Então, eu me afastei da política, sem me afastar da política. Porque depois eu fui ser ministro da Educação, que é um cargo político. Embora tivesse sido, olha, eu acho que como professor que passou por todos os níveis e todas as espécies de escolas que você possa imaginar, eu acho que eu fui o único. Houve ministros que foram professores, mas que tivessem trabalhado desde o primário até o ensino superior, eu não sei se algum deles tenha passado por todos esses níveis. Professor, nosso tempo está quase esgotando, o diretor já está falando aqui no meu ouvido, mas o senhor trouxe o jornal, eu queria que o senhor mostrasse, falasse, né, como é que Minas Gerais, no cenário atual, está sendo vista politicamente. Nos bastidores a gente estava conversando que o presidente Itamar Franco não aparece aí numa reportagem do Globo. Fala um pouco disso para a gente, rapidamente, o senhor conseguiu. Não, é o seguinte, né? Eu devo muito a Itamar Franco. Veja bem, quando Itamar Franco me chamou e me convidou para ser o diretor da Divisão de Educação e Cultura, eu nunca tinha estado com Itamar Franco. Eu tinha participado da campanha de Itamar Franco, porque ela foi orientada por 2 professores da Faculdade de Filosofia, de que eu era diretor. Mas eu ganhei a confiança de Itamar. E depois eu fui também secretário de Educação de Agostinho Pestana. Eu fui secretário de Educação no mandato de 2 prefeitos. Dizem até que eu fui convidado para o mandato de Itamar, que foi eleito pela 2ª vez.
Essa é outra história, depois eu conto. Mas eu não fui convidado assim como eu gostaria de ser convidado, não. Então, eu deixei a cidade, né, e fui trabalhar em Brasília, como técnico do Ministério da Educação. E como técnico eu aprendi muito, o que foi muito útil depois, quando eu me tornei ministro da Educação. Então, a sua pergunta foi... O apagamento, né? O apagamento de Itamar. Do Itamar no jornal. Eu fiquei devendo muito ao Itamar, por ter me convidado para ser diretor da Divisão de Educação e Cultura. Depois reconheço que ele me convidou também para continuar quando ele foi eleito pela segunda vez. Eu não aceitei, portanto eu é que não aceitei. Ele mandou me convidar e depois ele me convidou para ser o secretário executivo da Comissão do Bicentenário de Tiradentes. Eu estava em Brasília, portanto, em 1992. 200 anos da morte de Tiradentes. Mas isso tudo é para chegar no momento que o senhor acha que não há o devido reconhecimento do governo Itamar. A gente, na época que Itamar era presidente, tinha muito... A Folha brincava, República do Pão de Queijo, tinha sempre aquela coisa dos paulistas, né? O senhor acha que não há o devido reconhecimento atual Olha, na verdade, eu fiquei devendo muito ao Itamar, porque me convidou para ser o secretário executivo da Comissão do Bicentenário de Tiradentes, de que ele era o presidente, por ser de Minas Gerais, e depois me convidou para ser secretário de Estado da Educação. Então, eu sou muito grato a Itamar. Eu sei o valor de Itamar para a sociedade brasileira, para Minas Gerais e para Juiz de Fora. Então, eu fico indignado quando eu abro um jornal de circulação nacional, na sua coluna política, está aqui para todos vocês verem, e tem um artigo sobre representação recorde. O artigo é sobre os ministros de diversos presidentes da República, porque a preocupação é de mostrar que, afinal de contas, ministros do Nordeste são hoje maioria, quando houve presidentes em que nem havia ministros do Nordeste, inclusive do antecessor do atual presidente Lula. E, com espanto, eu verifico que os presidentes aqui mencionados são Collor, Fernando Henrique Cardoso I, Fernando Henrique Cardoso II, Lula I, Lula II, Dilma I, Dilma II, Temer, Bolsonaro e, é claro, Lula. Onde está Itamar Franco, que foi presidente dessa república durante 27 meses e ao qual nós devemos o Plano Real, que está aí ainda como nossa moeda, garantindo a nossa situação econômico-financeira nos dias atuais? Eu me pergunto qual é o direito que os jornalistas têm de esquecerem Itamar. Diz Maria Andréa Rios Loyola, que mencionei há tempos, que Itamar, com o qual ela trabalhou, quando ele foi candidato a prefeito, e trabalhou depois como diretora da CAPES, porque eu e Itamar devolvemos a ela a condição de professora da universidade que tinha sido aposentada pelo AI-5, diz Maria Andréa que Itamar se tornou invisível. E eu acho isso uma indignidade. É apagado da história. Por que ele está apagado da história? Eu acho que Juiz de Fora e Minas tem que reagir, porque ele foi também governador de Minas e grande prefeito da cidade. Contei aqui a história da Avenida Rio Branco. Isso aqui é uma migalha diante das realizações dele como prefeito. Ele mudou a face de Juiz de Fora, com as canalizações, inclusive da avenida que hoje tem o seu nome, Avenida Itamar Franco. Então, eu acho que a Câmara Municipal, a Prefeitura de Juiz de Fora, o povo juiz-forano tem que reagir contra essa indigna desaparição
de Itamar, da política juiz-forana, da política mineira e da política brasileira. Grande presidente que foi. Professor, a gente vai ter que encerrar essa conversa maravilhosa. Renato, ainda tem mais perguntas? Aqui na boca. Faz então rapidamente. Você se considera um homem de direita, esquerda ou centro? Eu me considero de esquerda. Tá pronto. Então, pronto. Vamos ter outros bate-papos, a gente espera, professor. Foi muito bom. Ah, que ótimo, cara. Isso é ótimo, cara. Nós conversamos aqui hoje com o professor Murilo Ringel, que deu uma aula para todos nós, né? Uma aula de história, uma aula de Juiz de Fora. Muito obrigada, professor, por sua participação. Obrigada, Renato, por essa entrevista. O JF Entrevista fica por aqui. Foi muito conversar com você e também com a assistência de vocês. A gente volta na próxima semana para mais um JF Entrevista. Muito obrigada por sua audiência.